Então, estando composta a Igreja Plenária, com a graça e a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Meus cumprimentos aos eminentes pares, também ao doutor procurador, cumprimentos advogado, partes aqui presentes, nossos servidores, e submeto à aprovação a ata de número 8.244. Como não houve manifestação prefeito de retificação, declaro aprovado. Fica adiado a pedido do eminente segundo vogal, que tem vista dos autos, doutor Ricardo de Almeida. É o 1 da pauta, o processo número 182.916/2014, propaganda partidária, pedido de horário gratuito na rádio e televisão, requerente partido Solidariedade. O relator foi o doutor Lídio Modesto da Silva, que indeferiu o pedido, tendo sido acompanhado pelo eminente primeiro vogal. Aguardam o pedido de vista o terceiro, quarto e o quinto vogal. Em mesa para continuação de julgamento é o 3 da pauta, é o processo 31.885/2011, recurso eleitoral, representação, doação de recurso acima do limite legal, recorrente João Batista da Glória e recorrido ao Ministério Público. A relatoria do eminente membro Dr. Flávio Bertin, que votou no mérito, dando parcial provimento ao recurso. Foram rejeitadas à unanimidade as preliminares. O eminente segundo vogal, a desembargadora Maria Aparecida, pediu vista, enquanto os demais aguardam. Passa para o primeiro vogal, acompanhou o doutor relator com ressalvas. Com a palavra, eminente segunda vogal. Senhor presidente, eminentes pares, eu pedi vista dos presentes autos para analisar a matéria e constatei que já existem várias decisões no mesmo sentido. Da desembargadora Maria Helena, do relator o Samuel Franco Dalla Júnior, e tendo como relator também o Sebastião de Arruda, todos no sentido de que deve ser excluída da sentença a parte que impõe a inexigibilidade por ausência de previsão legal. Portanto, senhor presidente, tenho o voto que estou disponibilizando aos eminentes pares, mas eu estou acompanhando o eminente relator. Eu voto terceiro vogal, doutor Pedro Francisco. Voto do eminente relator. Doutor Agamenon. O relator. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Então, proclamo o resultado da unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito também por unanimidade deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator e em dissonância com o parecer. Quatro da pauta, também continuação de julgamento. Recurso eleitoral, representação de doação de recurso acima do limite legal, pessoa física, recorrente Osmar Luiz Caí e recorrido do Ministério Público. Doutor Agamenon foi o relator, no mérito votou negando o provimento ao recurso, afastou de ofício a sanção de inexigibilidade. A unanimidade as preliminares foram rejeitadas, tendo sido acompanhada pelo primeiro, segundo e terceiro vogal, a vista com a desembargadora Maria Aparecida, quem tem a honra de conceder a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, a situação é idêntica à anterior, portanto, eu também, neste caso, estou acompanhando na íntegra o digno relator. O voto está disponibilizado. Nesse aqui também eu já havia votado o eminente quinto vogal, doutor Pedro Francisco, acompanhando o relator. Portanto, o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares. No mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, nesse caso em consonância com o parecer ministerial.
2 da pauta, processo 11.086/2013, recurso criminal, ação penal, captação ilícita de sufrágio, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido Mari Nereide Palácio Gonzalez, Silvia Maria de Assis Cavalcante, Magda Caldeira de Souza e Natalina Souza Gonçalves. Dr. Pedro Francisco, com a palavra. Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral junto à 47ª Zona Eleitoral contra a sentença daquele juiz que julgou improcedente a denúncia ofertada contra as recorridas Silvia Maria de Assis Cavalcante, Mari Nereide Palácio Gonzalez, absolvendo-as com fundamento no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Em aplicação análoga da regra do artigo 580 do CPP, estendeu os efeitos da decisão para as recorridas Magda Caldeira de Souza e Natalina Souza Gonçalves, que aceitaram proposta de suspensão condicional do processo. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público no pleito 2012, mais precisamente no dia 2 de outubro de 2012, a denunciada Silvia Maria de Assis Cavalcante, à época secretária municipal de Educação de Barra do Garça, teria determinado que as outras denunciadas, então diretora das escolas municipais Elizabeth Sanches Lacerda, Padre Sebastião Teixeira de Carvalho e Centro Municipal de Ensino Fundamental e Creche Dona Delice Farias dos Santos, respectivamente, prometessem dinheiro para professoras municipais atuantes nos respectivos estabelecimentos de ensino para obtenção de votos de pais de alunos em favor da candidata prefeita municipal de Barra do Garça, Andréia Santos de Almeida Soares, e vice José Maria Alves Vilar. Aduz o recorrente que a conduta em pauta se amolda ao delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, qual seja prometer vantagem consistente em entrega futura de dinheiro em troca de votos de eleitores, que contou com a atuação decisiva da primeira recorrida secretária municipal de Educação. Sustenta ainda a impossibilidade de extensão dos efeitos da sentença absolutória às acusadas beneficiadas pela suspensão condicional do processo, tendo em vista que a suspensão gera, dentre outros efeitos, a paralisação do processo até a extinção da punibilidade. Pugna ao final pela reforma da decisão para condenar as primeiras recorridas, respectivamente, nas sanções previstas no artigo 299 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 29, artigo 71, caput do Código Penal, por 7 vezes, e nas sanções do artigo 299 do Código Eleitoral, acumulado com o artigo 71, caput do Código Penal, por 5 vezes, afastando-se os efeitos da decisão absolutória para as recorridas Magda Caldeira de Souza e Natalina Souza Gonzalez. Intimadas a apresentação das contrarrazões, vieram aos autos somente as da segunda recorrida, Mari Nereide Palácio Gonzalez. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso interposto. Os autos foram encaminhados ao revisor nos termos do regimento interno desta Corte Eleitoral. Esse é o relatório. Qual é o doutor parecer? Senhor presidente, mantém o parecer. Mantido. Então, para você. O recurso não merece êxito. A denúncia formulada pelo Ministério Público Eleitoral descreve a conduta típica prevista no artigo 299 do Código Eleitoral, que assim dispõe: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro em dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. No caso em análise, a primeira recorrida, Silvia Maria de Assis Cavalcante, então secretária municipal de Educação de Barra do Garça, teria determinado que as demais recorridas, diretoras de escolas municipais, prometessem dinheiro aos professores dos respectivos estabelecimentos para que essas conquistassem os pais dos alunos para os candidatos a prefeito e vice-prefeito naquele município nas eleições de 2012. Durante a instrução criminal, as únicas provas produzidas nos autos consistiram nos depoimentos de professoras das escolas municipais,
onde eram diretoras a segunda, terceira e quarta recorrida. Eu transcrevo aqui em meu voto parte da sentença na qual o douto juízo de primeiro grau analisa as provas testemunhais. E vou poupá-los da leitura. O que nós observamos ao analisarmos esses depoimentos, a verdade é que a única prova constante do processo, a única prova é testemunhal, então não há nenhum outro elemento, e ainda assim essa prova ela é bastante frágil, porque é na base do ouvir dizer, né? Alguém disse que fulano falou, e realmente não há uma prova contundente de que realmente esses fatos teriam acontecido. Embora esse tema seja recorrente nos depoimentos, a verdade é que não há um elemento maior, mais significativo para efeito de imposição de uma condenação. Eu trago então, extraído da própria sentença, esses fatos, né? E aí eu estou concluindo um pouco mais adiante. Como se pode notar, as provas reunidas nos autos são exclusivamente testemunhais, não havendo nenhum outro elemento que possa confrontá-las a fim de extrair o necessário convencimento motivado para a formação de um juízo condenatório. Note-se que até mesmo as provas testemunhais são no sentido de que as propostas que supostamente teriam sido feitas por Silvia em nenhum momento se concretizaram, permanecendo apenas na fase de cogitação. Desse modo, entendo que os fatos narrados, embora típicos, não restaram comprovados durante a instrução probatória. Nesse ponto, distancio-me dos fundamentos da sentença recorrida, que decidiu pela atipicidade das condutas narradas na denúncia, bem como do parecer ministerial, que seguiu o mesmo entendimento. É porque eu entendi aqui que, na verdade, os fatos narrados são típicos, né? Seria oferecer vantagem para obtenção de voto. Mas a verdade é que não se comprovou, de fato, a existência desse fato, né? Ou não, para ser redundante, não se comprovou a existência do fato. Em relação à rebatida extensão dos efeitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, as réis sujeitas à suspensão condicional do processo, como ressaltado com muita propriedade pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, seria um contrassenso submeter alguém ao cumprimento de condições para ver-se livre de ser processado por fato sobre o qual se sabe ser atípico. Porque aqui também o Ministério Público entendeu que o fato em si é atípico. Eu estou seguindo uma outra direção, no sentido de que o fato narrado é típico, porém não ficou comprovado. Então estou mudando a fundamentação da sentença absolutória para o inciso 2, né, que não ficou provado a existência do fato. E em razão disso, como não houve prova da existência do fato, eu estou acompanhando a posição ministerial no sentido de estender a essas outras pessoas que foram beneficiadas pela suspensão do processo também os efeitos da sentença absolutória. Então, a conclusão do meu voto, com essas considerações, em parcial harmonia com o parecer ministerial nesta Corte Eleitoral, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral na primeira instância, mantendo a absolvição das recorridas Silvia Maria de Assis Cavalcante, Maria Nereide Palácio Gonzalez, com fundamento no artigo 386, inciso 2 do Código de Processo Penal. Pelas mesmas razões acima, promovo a extensão da decisão absolutória às recorridas Magda Caldeira de Souza e Natalina Souza Gonçalves, que aceitaram proposta de suspensão condicional do processo em aplicação analógica da regra do artigo 580 do Código de Processo Penal. Então, nesse ponto, fica confirmada a sentença. Eu modifico apenas a fundamentação para o decreto absolutório. Esse é o meu voto e estou à disposição para algum esclarecimento. O voto do doutor Agamenon. Senhor presidente, na qualidade de revisor, tive a oportunidade de analisar o processo e cheguei à mesma conclusão do outro relator. Por esse motivo, eu acompanho. Doutor Lídio Modesto. Acompanho o relator. Doutor Frau Bertin.
Eu acompanho, Excelência, até porque esse tipo de atitude na época das eleições é meio que corriqueira, né? Eu ouvi falar, eu ouvi dizer e tal. Então, uma vez que não existe nos autos, ou foi carregado aos autos uma prova mais contundente, eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Desembargadora Maria Aparecida. De acordo com o eminente relator. Doutor Ricardo de Almeida, desculpa aí que eu pulei aqui, estava até... Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Então, a unanimidade, o tribunal negou o provimento ao recurso, mantendo a absolvição das recorridas Silvana Maria de Assis Cavalcante e Maria Nereide Palácio Gonçalves, bem como estendeu a decisão absolutória às recorridas Magda Caldeira de Souza e Natalina Souza Gonçalves, nos termos do voto do outro relator, em parcial consonância com o parecer ministerial. Os 5 da pauta, processo 66.868, embargo de declaração em agravo contra a decisão proferida no processo de ação de investigação judicial, recorrente Wallace dos Santos Guimarães e recorrido o Ministério Público Eleitoral. Dr. Lídio Modesto, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargos de declaração opostos por Wallace dos Santos Guimarães, buscando a modificação do acordo número 24573, o qual determinou a quebra do sigilo bancário do embargante e de outras pessoas. Segundo o embargante, o acordo censurado é omisso, porquanto teria deixado de apreciar os artigos 130 e 131 do CPC. Alegou ainda que o acordo contrariou o entendimento anterior desta Corte, que havia decidido pela impossibilidade de interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão de natureza interlocutória. Sustentou a inexistência de razões para este regional dar provimento ao agravo de instrumento em mesa, posto que, de acordo com os artigos 130 e 131 do CPC, o destinatário das provas é o juiz de primeiro grau e este já teria proferido decisão no sentido da desnecessidade da quebra do sigilo bancário. Desse modo, o acordo acima estaria afrontando o CPC. O doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela conversão do julgamento em diligência, haja vista que a petição dos embargos de declaração foi assinada apenas pelo doutor Almino Afonso Fernandes, o qual recebeu poderes do doutor José Patrocínio de Brito Júnior, e conforme a petição recebida do Diretório Municipal do Partido Democratas DEM de Várzea Grande, a assinatura constante da petição de embargos não corresponde à assinatura do doutor Almino Afonso. B. No mérito, pela rejeição dos presentes embargos, acompanhados de documentos. O Diretório Municipal do Partido DEM protocolou petição, acompanhada de documentos, alegando a existência de divergência entre a assinatura contida no recurso do embargos de declaração e firma do advogado Almino Afonso Fernandes. Alegou ainda que o presente recurso é ilegal, ilegítimo e inexistente no mundo jurídico, pois não assinado por advogado regularmente constituído nos autos, requerendo o trânsito em julgado do acordo proferido por esta Corte. Convertido o julgamento em diligência, o advogado Almino Afonso informou que a assinatura de folha 1233 não é de sua lavra. A petição dos embargos foi elaborada por ele, juntamente com os demais advogados constituídos nos autos, motivo pelo qual ratificou-a. E C. Após a conclusão da peça recursal, esta foi encaminhada ao escritório correspondente dessa cidade para a coleta de assinatura e distribuição. Sob a informação prestada pelo Dr. Almino Afonso, o procurador regional manifestou-se pelo reconhecimento da inexistência dos embargos. De sua vez, o DEM manifestou-se pelo não conhecimento dos declaratórios em mesa, bem como pela certificação do trânsito em julgado do acordo ao relatório. Qual é o doutor parecer? Senhor presidente, considerando que se trata de embargos de declaração e que o Ministério Público é parte, eu deixo de sustentar oralmente. Então, a palavra ao eminente relator. Ministro, os embargos são tempestivos, conforme certidão de folha 1234, e atendem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Os declaratórios têm por finalidade eliminar vícios enumerados no artigo 535 do CPC, a saber, omissão, contradição e obscuridade. Eu voto, então, primeiramente, a preliminar de inexistência de recurso. Primeiramente, analisarei a questão preliminar atinente à arguição de inexistência do recurso pelo doutor Procurador Regional Eleitoral e pelo Diretório Municipal do DEM de Várzea Grande. As alegações do Procurador e do DEM merecem acolhida ante a constatação de que a peça recursal não foi assinada pelo doutor Almino Afonso Fernandes. Na última folha da peça constam os nomes dos doutores Almino Afonso à esquerda e José Patrocínio de Brito Júnior à direita, embora somente conste uma assinatura sobre o nome do doutor Almino.
As diligências realizadas após a arguição da preliminar de inexistência de recurso indicaram que a peça não foi assinada pelo Dr. Almino Afonso Fernandes Inverbes. E a assinatura posta à folha 33 do presentes autos não é de sua lavra. Logo, não havendo assinatura do Dr. José Patrocínio e não sendo a assinatura constante da peça recursal da lavra do Dr. Almino Afonso, de fato, é forçoso concluir que a peça recursal não foi assinada. É sabência geral que a jurisprudência majoritária, no sentido de que a ausência de assinatura de advogado regularmente constituído na peça recursal é motivo que conduz ao não conhecimento do recurso, se não vejamos. E aí eu trago à colação alguns julgados que sedimentam esse entendimento. Só vou ler apenas um. A apelação sem assinatura de advogado implica a inexistência de recurso. E prossigo. Ademais, convém salientar que o fato de o Dr. Almino Afonso ter salientado que ratifica a peça recursal não tem o condão de elidir a falha acima apontada, haja vista que a representação processual deve estar regular no momento da interposição do recurso, consoante nos demonstra o entendimento do TSE, a saber, e trago aí, e vou ler apenas o item 2 da decisão que segue, que ratifica esse meu entendimento. É inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, pois a representação deve estar regular no momento de sua interposição, precedentes do TSE. Com essas considerações, acato a preliminar da inexistência de recurso, citado pelo procurador eleitoral e pelo DEM, para não conhecer dos embargos de declaração em mesa, é como voto. Presidente, eu acho que seria interessante votar a preliminar antes de passar ao mérito, né? Pode ser? Pode. Quanto a preliminar, doutor Flávio Bertin. Doutor Ricardo de Almeida. Senhor presidente, eu acompanho o relator, sobretudo porque não houve ratificação. Até talvez seria o caso de admitir se houvesse ratificação, mas não houve. Então eu acompanho interiormente o relator. Desembargadora Maria Aparecida. Com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Senhor presidente, eu queria inicialmente fazer um questionamento. Na verdade, é uma observação que eu queria dialogar com o eminente relator, porque Vossa Excelência começa dizendo que os embargos são tempestivos, mas logo no final estamos decidindo pela inexistência. Me parece que ficaria contraditório se admitíssemos a tempestividade dos embargos se os embargos são inexistentes, né? Então, acho que seria o caso de suprimir essa primeira parte, porque essa prejudicial ela antecede, né, o próprio conhecimento do recurso, né? É verdade. Da tempestividade. Então eu suprimo do voto o primeiro parágrafo. Exatamente. E com essas considerações, acompanho integralmente o eminente relator. Doutor Agamenon. Presidente, eu tenho só duas questões, até por uma curiosidade. Pelo que consta aqui, os embargos eles constavam o nome do Dr. Almino e do Dr. José Patrocínio. E em cima da assinatura do Dr. Almino havia uma assinatura que constatou-se que não era a assinatura dele, Dr. Almino. Foi convertido o julgamento de diligência, encaminhando. Mas também não é Dr. Patrocínio, não, né? Não. Porque de repente está assinado. Não é de ninguém. Tá. Não é nenhum dos dois, né? Não de ninguém que interessasse para os autos. Vírgula. O mundo jurídico. Não, porque me ocorreu isso porque de repente o Dr. Patrocínio assinou no lugar do Dr. Almino Afonso. Não, Isso caso. Não foi aventado por nenhuma das partes. Tá, eu queria só esclarecer um ponto para não ter qualquer tipo de questão de dúvida, né? Um determinado trecho aqui coloca: ademais, convém salientar que o fato do Dr. Almino Afonso ter salientado que ratifica a peça recursal, ele ratificou ou não ratificou? Porque o Dr. Ricardo está falando que ele não ratificou. Ele vem em data posterior, ele não assina, ele só fala que foi elaborado lá e que ele concorda com isso. Não, só para tirar qualquer dúvida, eu acompanho o relator. Não, mas ainda assim não vale, porque no momento da propositura do recurso que tem que estar regular. Então, os demais que já haviam votado com relação à proposição do Dr. Pedro para retirar aquela tempestividade, todos de acordo, né? Dava uma discussão, né? Então, o Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público Eleitoral para não conhecer dos embargos nos termos do voto do outro relator. Apenas para só mais um esclarecimento para o Dr. Agamenon, ainda que ele, em data futura, tivesse dito que, como ele disse, que foi elaborado por ele, mas que ele não assinou e que ele ratificava, já estaria intempestivo, né? Não teria como, né?
Então, 6 da pauta, recurso eleitoral, representação, doação de recurso acima do limite legal, pessoa jurídica, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido WS de Oliveira, ME. Doutora Agamenon, relator, com a palavra. O senhor está colocando, desculpe, presidente, é os... O 11.471. Tá, obrigado. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo juízo da 32ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação ajuizada em face da empresa AWS de Oliveira Microempresa, consistente no fato de que teria doado para as campanhas eleitorais de Fernando Eleodoro Brandão, nas eleições de 2012, valor superior ao limite de 2% do seu rendimento bruto do ano de 2011, em descumprimento disposto no parágrafo 1º do artigo 81 da Lei das Eleições. O doutor magistrado julgou a representação improcedente por entender que, mesmo se condenado, não teria como compelir o representado pagar a dívida, eis que o valor da multa, calculado com base no mínimo legal, totaliza R$ 678,00 e não representava valor suficiente para impulsionar uma possível inscrição em dívida ativa ou sequer ajuizamento de ação fiscal. O representante do Ministério Público, inconformado, interpôs recurso afirmando que a aplicação de sanção é questão impositiva, impassível de reconhecimento do princípio da insignificância. Em contra-razões, a parte recorrida requer a manutenção da sentença. Em seu parecer, as folhas 106 e 108, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso aviado, no entanto, por razões diversas das expendidas à sentença. É o relatório. Senhor presidente, mantém o parecer. Retiro o parecer pelo desprovimento. O presidente, na análise dos autos, traz de fato o recurso deve ser desprovido. No entanto, coaduno com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, pois, a meu ver, as razões que levam à improcedência da ação são diversos os argumentos expostos na sentença. Vejamos, a parte recorrida, da AWS, tem natureza jurídica de empresário individual, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral, e fez doação estimável em dinheiro correspondente ao serviço de desenvolvimento de site modular, estimado em R$ 1.000, conforme recibos e contratos e compatível com a sua atividade econômica. Essa natureza jurídica, empresário individual, não se amolda às espécies pessoa jurídica elementar no artigo 44 do Código Civil e, portanto, aplica-se ao caso a regra do artigo 23 da Lei 9.504/97, destinada às pessoas físicas revestindo de legalidade a doação estimável em dinheiro de bens de propriedade do próprio doador, pois insere-se nos limites previstos no parágrafo 7 do artigo 23 da Lei 9.504/97, que transcrevo a seguir. Assim, a doação de R$ 1.000 está muito aquém do limite legal permitido. Nesse sentido, trago o julgado recente da relatoria do Dr. Pedro Francisco, que muito bem elucidou o caso. Cito aqui um julgado e concluo, diante disso, e em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso enviado, mantendo-se intacto o dispositivo da sentença subjugada, ainda que por outros fundamentos. É como voto, senhor presidente. Doutor Lídio Modesto. Doutora Flávio Bertin. Doutora Santos. Doutor Ricardo de Almeida. Acompanho o eminente relator. Embaixadora Maria Aparecida. De acordo com o eminente relator. Doutor Pedro Francisco. De acordo com o eminente relator. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. 7 da pauta, processo 84.617, prestação de conta de candidato a cargo de deputado federal, requerente Mauro Sérgio Garcia. Doutor Agamenon é o relator. Traz prestação de contas do candidato a deputado federal Mauro Sérgio Garcia, pelo partido PMDB, referente às eleições de 2014. As folhas 99 e 101, a coordenadoria de controle interno, em análise preliminar, ponderou pela realização de diligência junto ao candidato para que esse complementasse as informações prestadas, bem como apresentasse esclarecimentos necessários ou ainda sanasse as falhas ali relacionadas. Devidamente estimado, o requerente apresentou novos documentos e prestação de contas retificadoras, folhas 105 e 313. Após a análise da documentação, apresentava a CCIA em relatório conclusivo de folhas 314 e 315, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, por entender que as impropriedades e irregularidades foram sanadas e as restantes não maculam a contabilidade apresentada. Dado vista a douta Procuradoria Regional Eleitoral, essa divergiu do parecer técnico, opinou pela desaprovação das contas, apresentando novas irregularidades não apontadas inicialmente. Após manifestação ministerial, o candidato, apesar de intimado, nada manifestou. É o relatório, senhor presidente. Qual é o outro parecer? Senhor presidente, mantém o parecer.
Retorno a palavra ao eminente relator. Os fatos registrados nos autos infere que após o apontamento de várias irregularidades, o candidato apresentou esclarecimentos e documentos solicitados, os quais foram insuficientes para que a CCA opinasse pela aprovação das contas. A douta Procuradoria, por sua vez, apontou uma irregularidade que, por si só, a meu ver, enseja a desaprovação das contas do candidato. Passo à análise. A ausência de apresentação de notas fiscais e demais documentos hábeis a comprovar a origem de recursos doados. Alega o representante do Ministério Público que o candidato deixou de apresentar documentos apontados no item 1.1 do parecer técnico, quais sejam notas fiscais, contratos de prestação de serviço, termos de cessão de uso e demais documentos hábeis a comprovar a origem dos recursos doados à sua candidatura. De fato, além disso, não foi anexada aos autos a prestação e contas retificadora em sua forma impressa, o que impossibilita a aferição correta dos valores trazidos pelo candidato. Os valores sem a devida comprovação de origem totalizam R$ 70.938, o que corresponde a 22% da receita total oferida, que foi R$ 321.184,82, o que já exclui a aplicação do princípio da insignificância conforme o entendimento que eu trago aqui em meu voto. Importante frisar que, em estado a manifestar acerca dessa irregularidade, o candidato às folhas 105 e 111 resumiu em declarar que os documentos pertinentes estavam anexados. Após intimado o parecer, nada manifestou. Concluo ressaltando que, embora uma irregularidade tenha sido considerada insanada, esta macula a confiabilidade da presente contabilidade. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, desaprova as contas do requerente Mauro Sérgio Garcia. É como voto, senhor presidente. Voto do doutor Lídio Modesto. Eu acompanho o eminente relator, desembargador. Doutor Flávio Bertin. Com o eminente relator, excelência. Doutor Ricardo de Almeida. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Aparecida. O eminente relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Mauro Sérgio Garcia, dos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O oitavo da pauta, o processo 14.357, prestação de conta de partido político, contas anual relativo ao exercício 2011. Requerente Adolfo Graça de Oliveira, presidente estadual do partido Pátria Livre. Doutor Agamenon, relator, com a palavra. Traz prestação de contas anual do Partido Livre de Mato Grosso, referente ao exercício financeiro de 2011. Nas folhas 86 e 89, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apresentou o parecer preliminar, onde ponderou pela intimação do partido para que prestasse esclarecimento sobre irregularidades ali apontadas. Devidamente intimado, o presente partido apresentou informações de folhas 97 e 98. Em parecer conclusivo, a CCA opinou pela desaprovação das contas, determinada nova intimação para que o representante do partido manifestasse acerca do parecer conclusivo do CCA. Essa restou prejudicada, visto que, conforme espelho folha 109, o órgão partidário e sua diretoria não se encontravam vigentes. A douta Procuradoria opina pela desaprovação das contas do requerente. É o relatório, senhor presidente. Colhe o doutor parecer. Mantém o parecer. Mantido. Trata-se de apresentação de contas referente ao exercício financeiro 2011 do Partido da Pátria Livre. A Coordenadoria de Controle Interno, como já disse no relatório, em análise preliminar de prestação de contas, detectou irregularidades e querendo, portanto, que fossem feitas diligências a serem sanadas. O representante do partido informou que, devido à imprensa do órgão partidário estadual para com o nacional, isso não procedeu com a ativação daquele, excluindo assim a sua legitimidade para representar o órgão estadual nas esferas administrativa e judicial, quanto às irregularidades apontadas pela CCIA, quedou-se inerte. Assim passa a análise de cada uma das irregularidades. Ausência demonstrativa de obrigação a pagar e demonstrativo das transferências financeiras intrapartidárias efetuadas e ausência dos livros diários e razão. Além disso, tem também ausência de esclarecimentos ou regularização acerca de algumas inconsciências relatadas à CIA. Esse primeiro ponto, realmente não houve essa apresentação do demonstrativo de obrigação a pagar. Quanto a essa ausência de esclarecimento ou regularização acerca das inconsistências, os valores constantes do termo de doação estimável em dinheiro apresentado pelo partido divergem dos valores constantes de documentos faturas apresentados na contabilidade do partido. Eu transcrevo aqui um quadro que demonstra essa divergência e concluo que, em consonância com o parecer ministerial, desaprovando as contas do PPL, Partido da Pátria Livre, e aplico a sanção de suspensão de novas cotas do fundo partidário para o período de 4 meses. É como voto, senhor presidente. Por voto, doutor Lídio Modesto. Acompanho o eminente relator. Doutor Flávio Bertin.
De acordo com o relator, excelência. Ricardo de Almeida. Acompanho o relator. Desembargadora Maria Aparecida. De acordo com o eminente relator. Doutor Pedro Francisco. De acordo com o eminente relator. Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Pátria Livre, relativo ao exercício de 2011, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 9 da pauta, o processo 27.294, embargo de declaração e recurso eleitoral, prestação de conta de candidato cargo vereador de Cuiabá, embargante Roosevelt Elias Ferreira Coelho, embargado Ministério Público. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Senhor presidente, eu vou adiar esse processo para a próxima quinta, porque houve um probleminha na inclusão do voto aqui, acho que talvez não dê para resolver agora. Vou deixar para quinta-feira. Então, a requerimento do doutor relator, fica adiado o presente para julgamento na próxima sessão de quinta-feira. Não havendo mais processo na pauta judiciária, temos dois aqui, que é da administrativa. O processo 1617, processo administrativo de designação de juiz para jurisdicionar a 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga, término do biênio eleitoral do juiz eleitoral. Esse é da minha relatoria. O juiz atuante até o presente momento é o doutor Walter Fabrício Simeone da Silva, cujo mandato dele se encerra no dia 4/4/2015. Se tratar de comarca de segunda entrância, que conta com 2 magistrados, Dr. Walter Fabrício da Silva e Dr. Alcindo Paes da Rosa. Foi implementada consulta a juízes através de edital, formalizada a consulta apenas do Dr. Alcindo Pérez da Rosa, juiz da primeira vara da comarca de Paranatinga, manifestou seu interesse em assumir a titularidade. Então, como não há outro, eu estou votando no sentido, de ser designado o Dr. Alcindo Pérez da Rosa, juiz da primeira vara, para jurisdicionar a 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga. Consulte algum voto divergente. E eu explico também que foram colhidas certidões, não responde ele nenhum procedimento administrativo ou sindicância perante o TJ. Então, a unanimidade, o tribunal designou o doutor Alcindo Pérez da Rosa para jurisdicionar a 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga. O processo 2.916, também administrativo, designação de juiz em relação ao biênio da 13ª Zona Eleitoral, que é de Barra do Bugres. Lá está sendo jurisdicionada pela doutora Hanai Yanamura de Oliveira. Foram expedido edital, tendo apenas feito a sua inscrição a doutora Hanai, que ainda encontra em exercício. O outro juiz não manifestou interesse. Também colhidas as informações perante a corregedoria, não há processo administrativo contra a mesma. E em razão de não haver outra, eu estou votando pela recondução da excelentíssima senhora doutora Hanai Yanamura de Oliveira, juiz da primeira vara de Barra do Bugre, que também responde cumulativamente pela terceira vara da mesma comarca, para continuar a titularidade na 13ª Zona Eleitoral de Barra do Bugre. Consulte algum voto divergente. Então, o tribunal, por unanimidade, reconduziu a excelentíssima senhora doutora Hanai Yanamura de Oliveira para jurisdicionar a 13ª Zona Eleitoral de Barra do Bugre. Presidente, nós conseguimos inserir o voto no sistema. Seria possível julgarmos hoje ou deixaríamos para quinta mesmo? Não, dá para julgar. Então vamos lá. São os embargos declaratórios. Foi anunciado.
que é o 9 da pauta, né, o processo do 27.294, embargo de declaração, recurso eleitoral, prestação de conta do candidato cargo vereador, embargante Roosevelt Elias Ferreira Coelho, embargado do Ministério Público. Com a palavra o doutor relator. Trata-se de embargos declaratórios opostos por Roosevelt Elias Ferreira Coelho contra acordo que a unanimidade negou provimento ao recurso interposto pelo embargante contra a decisão que lhe desaprovou as contas de campanha. Transcrevo no relatório a respectiva ementa. Alega o embargante que os embargos visam corrigir erro manifesto e suprir omissão contida na decisão, além de prequestionar a matéria tratada em eventual interposição de recurso especial. Aduz que o erro manifesto consiste no apontamento equivocado de item que constou no relatório final, levando à conclusão também equivocada tanto do Ministério Público Eleitoral quanto do relator. Tal apontamento diz respeito à ausência de comprovação de determinados bens que integravam o patrimônio do candidato em período anterior ao registro de candidatura. Assinala ainda que o vício da omissão decorre do sobredito erro, na medida em que não há justificativa para a apresentação de comprovação desses bens de propriedade do candidato que não foram usados na campanha eleitoral. Requer sejam acolhidos os presentes embargos em seus efeitos modificativos, alterando a decisão embargada e aprovando, consequentemente, as contas de campanha. Ouvida a douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou pelo provimento dos embargos em seus efeitos infringentes, aprovando com ressalvas as contas do candidato, uma vez que o acordo baseou-se em premissa equivocada. Esse é o relatório. Escolho o doutor parecer. Eu mantenho o parecer, senhor presidente. Está mantido. Senhor presidente, o meu voto está disponível aos eminentes pares e, de fato, foi constatado um erro. O voto adotou premissa equivocada e a conclusão é no sentido do parecer ministerial. Eu estou acolhendo os embargos com efeitos infringentes e, em consequência, aprovando as contas de campanha com ressalva as contas de campanha do Elias Ferreira Coelho, Roosevelt Elias Ferreira Coelho, nos termos do parecer ministerial. Esse é o meu voto. Consulte se há algum voto divergente. Nos termos do parecer ministerial. Falta incluir aqui, eu vou incluir com ressalva. Estão todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos por Roosevelt Elias Ferreira Coelho, atribuindo-lhe efeitos infringentes para o fim de aprovar com ressalva as contas de campanha relativas ao pleito de 2010, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Então, em nada mais havendo, fiquem aberto a palavra aos eminentes pares. Queira fazer uso. Senhor presidente, só para informar que eu estarei em viagem quinta-feira nós teremos sessão para a convocação do colega, estarei no encontro do CODEG, onde com certeza será discutida essa questão relacionada com a composição da escola, né? É um dos temas que serão abordados. E informar também, acho que foi encaminhado para todos os demais membros, o Dr. Ricardo estava até procurando sobre isso, não sei se já chegou à mão da sua assessoria, o curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, né? O contrato está prestes a ser assinado com o IDP, né? O desembargador já foi até encaminhado para Brasília para assinatura, e os membros poderão ter, e juízes eleitorais poderão também fazer, desde que acerte diretamente. Foi criado um link, está bem fácil de fazer. Quem tiver interesse, tiver alguma dúvida também, pode me procurar ou procurar a Jandes. Obrigado. Também tem um mandato que está encerrando, acho que é do doutor Pedro Francisco, é julho, né? Julho, agosto. Agosto. Então ainda dá tempo lá para o mês de junho, que seria para fazer uma indicação para ir tomando o pé da situação, quanto está na auditoria, né? Na ouvidoria, né? Mas aí até tem muito tempo ainda. Foi distribuída aí uma carta dos cidadão eleitor, e o Nilson vai fazer uma apresentação rápida. Então eu convido o Dr. Nilson para fazer essa apresentação, que é uma exigência do CNJ, né? Cumprimenta a resolução.
encaminhado para todos os membros na sexta-feira. Bom dia a todos. A Carta de Serviço ao Cidadão, na verdade, no Poder Executivo já existe regulamentação por meio de decreto da necessidade da carta para vários órgãos do Executivo, e no Judiciário, no ano de 2011, o CNJ, através de recomendações, ele determinou que a gente fizesse a Carta de Serviços do primeiro grau, que seria para os cartórios eleitorais. E nós já fizemos, assim como todos os demais ramos do Poder Judiciário. No ano de 2014, houve essa obrigação para o segundo grau. E isso foi cumprido e foi publicada essa carta, assim como os outros demais ramos do Poder Judiciário, está no nosso site. Acontece que a gente resolveu melhorar a carta, ampliar os serviços e mudar o seu foco. Então foi passado no e-mail dos senhores uma sugestão de carta, caso alguém tivesse uma recomendação a ser feita, e a proposta aqui foi que a gente mudasse o foco da carta para que a gente tenha textos mais concisos e sempre um link apontando para um site da internet que teria informação mais completa. Então a gente tanto fez a carta quanto reescreveu o site do TRE. Os serviços nossos estão o tempo todo voltados para a parte da internet. Por que isso? Antigamente a nossa carta dizia o seguinte: você quer o inteiro teor de uma decisão proferida pelo Pleno? Mande e-mail para o setor tal, ligue no setor tal, tempo de atendimento até 2 dias. Agora o foco mudou. O foco é: vá na internet, essa informação está lá disponível automaticamente. Se você não conseguir lá, aí sim nos procure. Então a gente colocou o máximo possível de informações na internet e está direcionando esse cidadão para a internet. E nessa carta a gente agrupou, na verdade, os serviços por público-alvo. Então tem, por exemplo, canais de comunicação, um outro grupo para o cidadão eleitor, que a gente fala não só dos serviços ao eleitor, mas serviços ao cidadão como transparência, certidões, consultas, né? A gente tem um outro grupo que é para partidos, filiados e candidatos, também que tem informações para esse grupo de pessoas. Um outro grupo que é advogados e partes, que a gente são serviços judiciais, em especial os prestados pelo Pleno e pelo juiz de primeiro grau, né? Tem um outro grupo de serviços que é para pesquisadores e acadêmicos e, por final, a parte de contatos. Esse documento ele vai ser autorizado agora a ser gerado, vai ser entregue na última semana da administração do desembargador Juvenal e vai ser feito ele impresso, num livrinho impresso, e também vai estar disponível em PDF, disponível no nosso site para consulta de qualquer pessoa. Essa versão impressa são 1000 unidades, sendo que 700 vão ser distribuídos para o público interno, em especial para os cartórios eleitorais, no balcão da judiciária para distribuir para os advogados, por exemplo, né? E 300 vão para o público externo, que aí a presidência, por meio de ofício, vai encaminhar para outros TRS, para o TSE, para a OAB, para o TJ, para o TRT, para diversos órgãos, para uma comunicação institucional. Foi mandado para o senhor uma minuta, mas a gente já tem um monte de alterações aqui que a gente vai fazer. A gente vai fazer a última revisão agora do documento e a gente vai autorizar a impressão agora. E se os senhores tiverem alguma sugestão, a gente está à disposição. Ou uma dúvida também. Tá? Era isso, presidente. Obrigado. Alguma dúvida, sugestão? Tranquilo? Então era isso. Obrigado. Então quem tiver alguma sugestão, dá uma verificada aí, repassa até a tarde, porque eu não sei se do que foi mandado sexta-feira, se daquele que foi encaminhado via e-mail na sexta, houve alguma alteração. A gente fez uma revisão, e eu fiz umas anotações aqui, mas ele vai passar por uma revisão ortográfica da empresa. A empresa contratada, ela tem a obrigação também de entregar uma revisora para poder... Então do conteúdo não há alteração, é só a revisão... Tem erro de português, assim, a gente sim, foi percebendo aqui e fomos fazendo. Mas conteúdo não. Senhor presidente, Pois não. eu só quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o tribunal, a administração do tribunal, a Secretaria Judiciária, o servidor Nilson, a diretoria geral, porque esse tribunal adota o critério de divulgar 100% de sua jurisprudência. E isso eu acho louvável, eu acho que isso contribui para o jurisdicionado saber, ter conhecimento de 100% das decisões proferidas pelo tribunal. Isso contribui para os advogados e isso é o que é preconizado hoje nos tribunais de modo geral. Então eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar, porque eu acho que essa carta de serviço, ela coloca à disposição, por exemplo, links onde dão acesso à jurisprudência do tribunal e é importante saber que lá encontra 100% daquilo que é decidido por essa casa, por essa corte. São essas as considerações que eu queria fazer. Doutor Ricardo, só complementando, isso é uma realidade realmente.
é uma realidade que a gente fez na gestão do desembargador Juvenal, nesses últimos 2 anos, foi contratada uma empresa que nos ajudou a digitalizar e disponibilizar essa informação. E a gente está iniciando agora um processo de construção também de tipo uma carta de serviço, mas na verdade é uma cartilha de serviços judiciais. Ou seja, a carta de serviço é para todo o serviço que o TRE presta na área. Por exemplo, aqui fala sobre concurso público, fala sobre contratação de estagiários, né? Fala sobre todo o serviço. Mas nós vamos fazer uma específica ensinando a usar os serviços judiciais. Então, por exemplo, como consultar o sistema de jurisprudência, por exemplo, o advogado. Então, vai ter um passo a passo explicando tudo isso, vai fazer uma cartilha e a gente pretende entregar para a OAB e dar curso também para os advogados, ensinando como ter acesso a essa informação, né? Mas não só a jurisprudência. Por exemplo, acesso ao áudio, acesso ao inteiro teor de decisões, acesso à consulta processual, ao push, todo o serviço que a gente presta, a gente vai tentar ajudar os advogados. Mas não só os advogados. Ao Ministério Público também a gente pretende fazer um encontro no Ministério Público para poder fazer isso, e todo mundo que atua no processo judicial, e inclusive para o próprio juiz, gabinete dos juízes, né, para o primeiro grau, a gente pretende fazer essa cartilha e dar umas aulinhas também para as pessoas para facilitar o acesso. Porque não adianta ter informação automática se ninguém usa, né? Era isso. Obrigado. Então, nada mais havendo, os cumprimentos aos servidores aqui, o Nilson, por mais esse serviço que coloca a benefício da coletividade mato-grossense, jurisdicionado do eleitoral. Declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa tarde.